Os pronomes são uma classe gramatical também relacionada ao substantivo. Ou o pronome vai substituir o substantivo ou vai fazer referência a ele. Dá uma olhadinha aí nos exemplos. Ana está atenta. Ana é o substantivo. Eu vou substituí-la por ela. Já na segunda frase, este é meu carro. O que o meu está fazendo aí? O pronome possessivo meu faz referência ao substantivo. Quanto a classificações, super importante que você domine os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Se é pronome pessoal, ele que vai fazer referência aos falantes. Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o pronome oblíquo é aquele que faz referência a eles. Para usar o eu, oblíquo, me, mim, comigo. Em relação ao tu, te, ti, contigo. Em relação a ele, o, a, lhe, se, si, consigo. E por aí vai. O que é importante você ficar bastante atento? Quando a gente está conversando, é muito comum a gente misturar duas pessoas, o tu e o vós. Na informalidade, gente, tudo bem. Na norma culta, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Por exemplo, eu posso conversar com você, chamar você por você. Oi, tudo bem? Você está bem? Em seguida, eu posso te chamar por tu. Amanhã eu te ligo, amanhã eu te chamo. O que a gente está fazendo? Quebrando a concordância. Por isso que seria bem interessante a gente ficar atento que o correto, né, segundo a norma culta, o mais adequado é amanhã eu o chamo, amanhã eu chamo você. Outro ponto bastante importante é você saber a diferença de quando usar eu e quando usar mim. Dá uma olhada na primeira frase. Empreste a caneta para mim. A gente tem uma preposição para. Depois de preposição, a gente usa pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Em compensação, se eu continuar a frase, empreste a caneta para eu escrever, o que acontece? Eu coloquei um verbo, o escrever. E para ser sujeito de verbo, gente, tem que ser pronome pessoal do caso reto, por isso que o eu apareceu. Outro ponto bastante importante é você diferenciar o uso de o, a, seus plurais, e o lhe. Dica, o lhe, grande parte das vezes, tem um para embutido, um para subentendido. Por exemplo, na frase, enviei o e-mail para ela. Vou substituir o e-mail por o. Por quê? Concordância. E o para ela eu vou substituir por lhe. Por quê? Porque o para está subentendido no lhe. Portanto, enviei-o para ela, substituir o e-mail. Enviei-lhe o e-mail, substituir o para ela. E eu posso ainda juntar esses dois pronomes lhe com o lho. Qualquer coisa como a Ana está esperando o e-mail. Eu enviei-lhe, ou seja, eu enviei o e-mail para ela. Os pronomes relativos, como o próprio nome diz, vão fazer o quê? Vão estabelecer uma relação entre o substantivo e o verbo. Grande pronome relativo, gente, o coringa é o quê? Por isso que para você não repetir, é bastante interessante que você use sinônimos. Por exemplo, a porta, em vez de que abrir, a porta a qual abrir. Doce, de que gosto. Substitui, doce do qual gosto. Olha só o terceiro exemplo. Foi ele que decidiu. Ele é pessoa. Para pessoa a gente usa quem. Portanto, foi ele quem decidiu. Quando a gente fala a respeito de lugar, o pronome relativo mais adequado é onde. Portanto, casa, onde moro, e cidade, aonde vou. De onde apareceu esse a, pessoal? Apareceu do verbo vou. Quem vai, vai a algum lugar. E para fechar, o cujo. Cujo, cuja e seus plurais sempre indicam posse. Portanto, na frase, livro de cujo autor gosto, o que o cujo está mostrando aí? Uma relação de posse entre o autor e o livro.